Vale a pena comprar o PETG da marca Masterprint? É o que a gente vai descobrir hoje nesse vídeo. Eu sou o Jaime e antes de começar, eu peço que você inscreva-se nesse canal, deixe aquele joinha e também comenta ao final do vídeo se você já comprou filamento da Masterprint ou se você pretende comprar. Bom, antes de tudo, eu preciso falar que eu sou suspeito para falar da Masterprint, porque em relação a custo-benefício, para mim vale muito a pena. Por exemplo, eu comprei um PETG preto e eu tinha gastado acho que R$ 64 nele. Por quê? Porque geralmente no Mercado Livre você encontra várias promoções de filamentos da Masterprint. Eu acho que isso é muito legal, porque você consegue pegar nos preços bem acessíveis. Eu já peguei a 70 também, 75, mas não pegava tão caro assim. Então, em relação ao custo-benefício, eu acho excelente a Masterprint. Agora, falando de qualidade, pessoal, é o seguinte, qualidade da Masterprint, eu posso falar o seguinte, que é bom, né, mas não é a melhor coisa do mundo. Claro, você está falando de um filamento custo-benefício, então você tem que entender que a qualidade dele é boa, é ok. Para alguns vai ser ok, para outros vai ser boa. Talvez para alguns seja excelente, mas aí eu acho que também é um exagero. Mas dá para você aproveitar bastante, principalmente se você está no início. E em relação também a variedades, a Masterprint ela tem algumas boas variedades de cores. Por exemplo, esse azul aqui é um azul bem bonito. E é um azul diferente, com um brilho, como vocês podem ver. Além disso, aqui você tem as especificações do filamento. Então, ó, 230 a 260 graus, a mesa 70 a 80 graus. Eu geralmente uso, né, pelos testes que eu fiz aqui, costumo usar geralmente entre 235 graus a 240 graus. E aí, pessoal, outra coisa interessante também é que você tem aqui um medidor para você ver quanto de filamento que você ainda tem no seu filamento aqui PETG da Masterprint. Então é uma coisa interessante que nem todos os filamentos eles têm, tá bom? Ou seja, eu tenho 6 filamentos, tenho um laranja, tenho esse azul aqui, tenho um roxo, branco, preto e o outro cor de pele também. E aí eu vou mostrar aqui para vocês em relação à qualidade da Masterprint. Eu tenho filamento rosa e eu imprimi esse bichinho aqui de anime, que é o do Jujutsu, para quem não sabe, e eu imprimi ele sem suporte. E olha só, pessoal, ficou numa qualidade bem da hora, bem legal. E vocês podem ver que parece realmente um produto bem de qualidade. Ou seja, se você quer imprimir miniaturas tipo essa aqui, que principalmente não usem tanto suporte, aí eu acho, pessoal, que vale a pena. Principalmente para você que está no início, para você que quer praticar. Eu acho que, para quem também pretende pintar, por exemplo, eu vou pintar essa peça aqui, na minha opinião também vale a pena você, às vezes, gastar com a Masterprint. Por quê? Porque, apesar da qualidade, né, se vocês forem ver aqui, o cabelo, ele tem alguns efeitos, né, marcas de impressão aqui e tudo mais. Se você for fazer um acabamento você mesmo, não tem problema, entendeu? Se você for fazer o acabamento, for lixar, for passar o primer, aí vai pintar, depois vai passar o verniz, isso aqui nem fica aparecendo os efeitos. Vai ficar muito bonito, pessoal. Só que eu tenho que falar o seguinte, eu imprimi esse 1000 aqui, e você olhando daqui parece que tá bem bonitinho, né? Só que aí que tá, pessoal. Quando você usa o suporte, e principalmente na minha opinião da Masterprint, eu acho que falando também de PETG, você tem alguns problemas. Por quê? Porque é bem difícil dele, assim, imprimir com qualidade. Geralmente vai ficar marcas. Então, olhem isso aqui, pessoal. Vocês conseguem ver os defeitos que essa impressão tem? Por quê? Porque aqui tinha suporte, aqui não tinha como, né? Pelo menos assim, eu não sou um expert, então às vezes eu tenho que colocar um suporte. Então, quando eu coloquei suporte, ficou essa marca aqui que ficou bem feia, pessoal. E aí não tem muito o que eu fazer, ó.
Aqui até que ficou um pouco melhor. Tem algumas marcas de impressão, só que menos. Mas vocês conseguem perceber que quando se trata de suporte, você tem que saber configurar muito bem para ele ficar na melhor qualidade possível? Essa que é a questão. Então, na minha opinião, se você for imprimir peças que vão usar de muito suporte, se for imprimir um action figure, alguma coisa desse tipo, aí você pode passar perrengue e eu recomendo que aí você procure talvez o PLA para fazer um action figure, ou você procure um PETG de uma altíssima qualidade, porque senão, pessoal, pode acontecer isso aqui, de ficar marcas. Mas claro, se você for dar acabamento nessa peça, que vai ser o que eu vou ter que fazer, né, para ela ficar bonitinha, aí tudo bem. Aí você consegue passar uma massa, você consegue dar um acabamento muito da hora. Mas pessoal, eu vou mostrar aqui também outros exemplos. Isso aqui não está totalmente feio. Eu pelo menos não acho que está feio. Isso aqui é uma parte de um Bowser que eu estou imprimindo em multipartes. Eu já imprimi na verdade todas as peças. E como vocês podem ver aqui, tem um acabamento legal. Só que quando você olha de perto, você consegue notar as imperfeições, as marcas de impressão, né, as linhas aqui também. Então, claro, depende do seu objetivo. Eu imprimi essa peça nessa orientação aqui, e as partes de topo costumam ficar com essas marcas aqui de impressão, principalmente essas aqui. Além disso, também teve o suporte, pessoal. Então, olha só, suporte aqui, né, não me ajudou tanto, né? Porém, essa aqui é uma coisa que eu posso lixar. E como é uma parte que fica mais escondida, eu consigo deixar ela bem tampada. Então, é só dar uma lixadinha e tá tranquilo. Só que, por exemplo, pessoal, eu não mostrei aqui, só que a cauda do Bowser, ela tem defeitos. E por ela ter defeitos, o que eu posso fazer? Eu posso tentar lixar para tentar melhorar? Posso. Mas quem me garante que vai ficar num bom acabamento? Então, são essas questões que eu digo para você. Se você busca imprimir action figures, busque imprimir coisas que não precisem de muito suporte. E se vocês tiverem que fazer alguma peça com PETG da Masterprint, aí sim, pessoal, recomendo que vocês façam um acabamento pós-impressão. Só que o PETG da Masterprint, apesar de eu ter mencionado aqui o lado negativo dele, ele é muito bom, pessoal, para fazer miniaturas, tipo chaveiros, né? Então, se você for fazer algum chaveiro personalizado, você consegue fazer numa qualidade boa. Porém, pessoal, aí que é o problema do PETG no geral. O PETG pega mais umidade que o PLA. Então, vocês têm que conservar ele muito bem. Inclusive, tem um vídeo que eu vou deixar aí na descrição para vocês poderem ver como armazenar os seus filamentos. Mas pessoal, se vocês forem fazer chaveiros, os chaveiros eles ficam resistentes, eles resistem bem a impactos. Esse aqui eu já deixei cair várias vezes para testar e ele não quebra. Então ele consegue ser bem resistente, pessoal. E dá para vocês fazer chaveiros de qualidade. Porém, eu peguei esse exemplo aqui porque eu deixei o meu filamento pegar a umidade e olha como ficou, pessoal, cheio de teia. Então, isso é algo que vocês têm que ter cuidado. Na minha opinião, apesar do bom custo-benefício, vocês têm que provavelmente guardar, se vocês não forem usar, o filamento de vocês. Não deixem ele aqui na impressora moscando. Se não forem usar aquele filamento na hora, guardem ele, tá? Guardem e só usem quando você realmente for precisar, entendeu? Mas, pessoal, para fazer chaveirinhos, na minha opinião, ele tem um bom acabamento. Ó, pessoal, mas suportes são o calcanhar de Aquiles dessas impressões aqui, tá? Porque, olhem só, temos esse acabamento aqui, e aqui ficou até que bem encaixado. Eu colei essa peça. Só que aqui, por conta dos suportes, ele acabou arrancando um pouquinho. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado com a questão dos suportes. Mas claro, pessoal, acho que para quem está começando, ou dependendo do tipo de peça que você for querer imprimir, por exemplo, se você for imprimir uma caixa, alguma coisa assim, esse PETG aqui é excelente, tá? Esse aqui ele vai te ajudar e muito na sua jornada. E principalmente para você que está começando. Mas olha só a qualidade disso aqui. Apesar de tudo que eu falei, ainda assim você vê que tem muita coisa boa nessa impressão aqui que eu fiz.
Então você consegue sim, claro, modificando a altura de camada e tudo mais, mas você consegue uma boa qualidade. Mas, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que ele fica, o filamento do Master Print no MS, para vocês até compararem, inclusive, com outros filamentos, para vocês verem que para encaixar no MS é bem tranquilo. Ó, pessoal, tô fazendo aqui um chaveiro e eu vou mostrar aqui a diferença para vocês de filamentos. Esse aqui é um filamento da Volt, inclusive eu deixei aqui para vocês verem. E esse aqui é um filamento rosa da Master Print. Olhem só a diferença que é de encaixe. Esse aqui, obviamente, você pode imprimir um suporte que vai ficar melhor. Só que aqui ele encaixa bem mais leve. Esse aqui também é Master Print, ó. E tá muito bem encaixado. Ou seja, em relação a encaixe, a Master Print, ela dá um show, beleza? E bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês puderam ver aí as minhas críticas em relação ao filamento da Master Print, mas também os lados positivos. Para você que está buscando um custo-benefício, na minha opinião vale muito a pena. Lembrando, pessoal, link está aqui na descrição. Então, inscreve no canal, deixa o like e acessa aí o link, porque tem várias promoções, principalmente da Master Print, em relação a filamentos. Então eu acredito que vocês vão conseguir sim uma boa promoção, ou até mesmo pegar num preço muito em conta quando vocês entrarem nesse link. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo review.